Boa noite a todos, boa noite, doutor Paulo, muito obrigada pela sua presença, boa noite, Marcos Vinícius, boa noite, Júlia. Estamos aqui no 17º Conversando no Micromeio. Obrigada pela compreensão de ser remarcada essa palestra, né? Estava prevista para uma sexta passada e a gente remarcou. Muito obrigada pela compreensão e pela compreensão de todos. Obrigada a todos vocês que estão aqui participando, que estão entrando. A gente vai fazendo essa iniciação para o pessoal já ir entrando, e quando o senhor começar a falar, está todo mundo aqui na sala para conversar com a gente. Eu sou Janaína, eu sou bióloga, o canal do Micromeio tem esse objetivo de divulgar assuntos relacionados à microbiologia. O Conversando no Micromeio é um projeto que a gente tem de trazer pessoas qualificadas, profissionais ilustres, profissionais brilhantes, assim como o professor Paulo está aqui com a gente hoje, que vem gentilmente aqui, prepara toda uma aula para vocês, gentilmente, e vem aqui dividir com vocês a experiência, né, compartilhar aqui os conhecimentos. Então, muito obrigada pela adesão de todos. E hoje nós estamos terminando o Conversando no Micromeio de 2022. O Conversando no Micromeio teve um início no mês 7 de 2021 e está até hoje, né? E a gente finaliza hoje. Amanhã a gente tem uma palestra de encerramento, na verdade, de todas as lives do canal, mas o Conversando no Micromeio hoje é a finalização. Eu agradeço muito todos vocês, todos os palestrantes que passaram aqui no ano de 2022, 2021. Muito obrigada por sempre receber a gente com aceito, né, Marcos e Júlia? A gente convida e fala aceito. E é muito gratificante mesmo. Não vou me estender mais, eu vou passar a palavra para a Júlia, depois o Marcos vai falar com a gente, e o doutor Paulo vai ter o canal só dele aí para conversar com a gente. Júlia? Oi, boa noite, gente. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Rodrigues, eu sou da parte de informática do Micromeio, vou estar na live ajudando com as perguntas. Então, quem tiver dúvidas, quiser mandar mensagem, só mandar para a gente pelo chat que a gente vai ler e vai responder vocês. Gostaria de pedir para que sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e quem quiser receber o certificado de participação, só solicitar na DM do Micromeio em até 1 hora após a live, com o nome completo e o e-mail que a gente encaminha para vocês. Hoje a live vai ser com o Dr. Paulo, que vai falar sobre as principais dúvidas na coleta de hemoculturas. E o Marcos vai apresentar ele para a gente. Boa noite, Dr. Paulo. Agradecemos a sua presença aqui, o seu tempo precioso para falar com a gente aqui. Boa noite, Jana. Boa noite, Júlia. Boa noite às quase 13 mil pessoas que entram no nosso conteúdo lá no Instagram. A gente agradece isso, que não é todo mundo que entra e justamente tem tempo para fazer isso. Todo mundo que está agora às 7h30, né, de uma quarta-feira. Hoje é quarta? Ou é terça? Terça-feira, né? Nem eu sei que dia que é hoje. Terça-feira, dia 6. Agradeço todo mundo. Aqui no Rio está uma chuvarada braba, então agradecemos todo mundo que está aqui, ou quem vai ver depois no YouTube a nossa palestra com o Dr. Paulo. Bom, e como a gente sempre falou, né, Janaína, não existe assunto inesgotável, né? Então, pode parecer fácil. Hemocultura é um básico no laboratório. Tem laboratório que não faz hemocultura. Tem laboratório que faz errado, né, doutor Paulo? O doutor Paulo vai falar quais são os erros básicos de hemocultura, desde a hora de coleta até você liberar um laudo. E acho que é sempre válido a gente relembrar e aprender um pouquinho mais. Mesmo que seja tipo, eu já sei tudo de hemocultura. Vai ter alguma coisa que o doutor Paulo vai falar que você vai anotar no caderninho e vai levar amanhã para o laboratório para passar para as pessoas. Bom, doutor Paulo Souza, ele é formado em biomedicina e pós-graduado em análise clínica pela Unisa, pós-graduado em saúde pública, serviço de controle de infecção hospitalar pela UNEP e administração hospitalar pela FGV. E o doutor Paulo atua em laboratório hospitalar desde 1990, ou seja, o doutor Paulo tem uma vasta experiência para trocar com a gente aqui. Doutor Paulo, seja bem-vindo. A próxima hora, 1h30, é toda do senhor. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Janaína, Júlia, pessoal da live, todos vocês, de suporte. E então, eu vim aqui mais, né, para conversar sobre a hemocultura, sobre a microbiologia, sobre os hospitais, né? E eu acho bem interessante, bem legal esse canal, porque a gente tira um pouco da gravata, né? Tira um pouco da
daquela coisa de congresso e fala, na verdade, o que é o laboratório, o que é a microbiologia no dia a dia, né? Então, eu trouxe aqui uns slides que eu vou ir apresentando para vocês e vocês fiquem bem à vontade, igual nós estamos aqui para conversar, interromper, perguntar, tá bom? Okay. Então, tá, olha, a hemocultura, né, é um exame qualquer de laboratório, e hoje a gente, esse que está aparecendo para vocês aí é um frasquinho de hemocultura automatizado, né? Uma indústria da França, como tem outras aqui no Brasil, mas também lembrando que a gente tem um frasquinho manual, né? Que é a realidade de muitas pessoas hoje, de muitos laboratórios, né? E muitos hospitais. A hemocultura, gente, eu tenho aqui a importância dela, né? Tem muitas coisas importantes da hemocultura, mas o mais importante para nós, da bancada, da microbiologia, ajudar a saúde pública, porque ele é um teste ouro, né? Aquele teste, o principal exame para se fazer quando o paciente tem a suspeita de uma infecção da corrente sanguínea, né? Então, o que é isso? Para quem não lembra, né? O paciente está lá, geralmente, aonde a gente faz os exames de hemocultura é em paciente de hospital, né? Aquele paciente que chega no pronto-socorro com uma possível infecção, né? Ou no protocolo de sepse, geralmente se pede esse exame com outros, né? E nas unidades de internação e mais focado na UTI. Então, o paciente está lá na UTI, eu vou mostrar aí no próximo slide, que é bem legal, e o médico suspeita devido a sinais e sintomas e pede o exame de hemocultura. E ele é de suma importância para a gente relatar o mais rápido possível, para poder fazer com que o médico, né, tome a decisão rápida e salve o paciente. E para vocês verem a importância, 19 milhões de casos de sepse no mundo, né? E esse dado que eu tirei da própria Biomerrier, que é a que eu trabalhei, é uma morte a cada 3 e 4 segundos, né? Então, parou aqui 3 segundinhos, morreu uma pessoa de sepse por causa da infecção da corrente sanguínea. Então, é super importante. E aqui no Brasil, nos Estados Unidos, 10% da mortalidade é atribuída à infecção da corrente sanguínea. No Brasil é mais, chega a 40%. Então, a coisa é grave. E está na nossa mão, né? Super importante isso. A gente pode evitar. E aqui está, né? Isso aqui é aquilo que eu falo que a gente não aprende em lugar nenhum, né? É a experiência do profissional. Eu poderia parar aqui e ficar a noite inteira falando desse slide, né? Então, é a visão que cada profissional tem dentro do hospital. Então, vocês vejam ali no centro, aquele carinha lá, aquele sujeito com uma touquinha azul, que é o médico intensivista, né? E ele está com o paciente, tem que ser o alvo de tudo, gente. O paciente, para nós, ele é o cara, né? O paciente é o cara, todo mundo trabalha por ele. E o médico enxerga o paciente, puxa, ele tá legal, estava bem, mas agora rebaixou, ficou um pouco febril, nível de consciência, tal. Eu acho que ele está com uma infecção, deve ser uma infecção da corrente sanguínea. Vou pedir exames. Ele vai lá e pede hemocultura para o paciente, outros exames, lógico, que tem a ver com a suspeita dele, e pede lá as hemoculturas. E aí, o que ele faz, gente? Aí começa a verdade como ela é, né? Como ele é um profissional super pressionado, imagina a pressão do médico de UTI. Todos os pacientes lá, no mínimo, tem UTIs que tem 5, 3, tem UTIs que tem até 12 leitos. Então, 12 pacientes, o cara, em 12 horas, ele tem que dar conta, o médico. E a pressão é total do superintendente, da família, dos processos, né?
A gente tem que falar que hoje em dia o médico tem medo muito de processo e tem medo de perder aquela vida, né? Além de tudo. Então, o que ele faz? Quando ele suspeita de uma doença como essa, como uma possível septicemia, ele já receita o antibiótico, né? Ele vai lá, pede o exame e já receita o antibiótico para quê? Para que ele sabe que tem que ser rápido. E enquanto corre o exame, ele vai, teoricamente, começar o tratamento do doente. E aí, logicamente, ele dá o antibiótico, mas ele já, com medo de não fazer efeito, ele já pega 2 antibióticos de grande potência. Ele vai lá dar um antibiótico muito forte para gram negativo e outro muito forte para gram positivo. E aí ele fala, o que se diz, né, tecnicamente, que ele faz a cobertura total do doente para que ele não evolua, para que não tenha problema, né? Beleza. Aí ele pediu o exame, vocês veem aí do lado a enfermagem ou a equipe de coleta, o que eles estão pensando? Eles pensam no dia a dia deles, né? Por exemplo, a equipe de enfermagem tem trocentas coisas para fazer ao mesmo tempo, né? Eles têm lá que cuidar, além de cuidar do paciente, eles têm serviços administrativos para fazer. Geralmente, eles estão em pouco número, né? Geralmente sobra serviço. E então eles estão concentrados no paciente? Sim, estão concentrados, claro que estão. Mas algumas tarefas não é que eles têm outro olhar, né? Por exemplo, eles acham assim, não, coleta de exame é do laboratório, não tem a ver com a enfermagem. Então fica meio que esse estigma, né? E o próprio coletor, quando é o coletor do laboratório, ele tem lá esse paciente que está ali para coletar, mas também tem mais um monte, né? Tem lá uma fila que ele vai sair daí e coletar outros. E o que acontece, gente? É fácil coletar a hemocultura? Olha, a hemocultura são no mínimo 4 garrafas, né? Ele tem que coletar 4 garrafas, em cada garrafa dela 10 ml. Então você imagina, é uma xicrinha de café de sangue. Imagina o conteúdo de uma xicrinha de café de sangue. É muito sangue, né? É sangue pra caramba. Então, esses pacientes, geralmente, eles estão já em um tempo, estão debilitados, eles estão com os membros edemaciados, né? Se você não consegue lá igual o workflow, igual aqueles protocolinhos, no protocolo é tudo lindo, tudo certo, né? Mas quando você vai lá no paciente, cadê o acesso do paciente, né? Como é que você faz para pegar esse acesso, né? E aí, você, às vezes, não pega o acesso, às vezes não tem jeito, você tem que pegar do catéter, e o catéter vai contaminar, vai dar problema, mas, olha, não tem, o paciente não tem, o enfermeiro fala, olha, vem daqui meia hora, porque agora eu estou ocupado, eu não posso fazer a coleta. O coletor vai lá, ele tem tempo de meia hora para voltar? Não tem. Acaba que vai coletando do catéter mesmo, o médico também, ele está olhando para o paciente, ele não sabe de onde foi coletado, né? E aí, gente, acontece a verdade invisível que está aí, né? Que é a contaminação, que o catéter que foi lá e invadiu a pele. Você pega uma agulha, vai furar a pessoa para pegar o vaso, você invade, né? Leva a bactéria lá para dentro e contamina a corrente sanguínea. E uma série de contaminantes que pode acontecer nessa hora, né? Aí, ok, colheu. Depois eu vou explicar direitinho como é que faz a coleta correta, né? Qual é o principal parte para a gente fazer a asepsia correta. E aí coletou no mínimo 4 frascos, né? 2 aeróbios, 2 anaeróbios, mandou para o laboratório. Aí nós temos uma bancada, onde a Janaína conhece, bate lá na bancada as amostras, né? O que o microbiologista que está lá no laboratório está enxergando? Ele enxerga o exame. Ele enxerga o paciente, sim, claro, sem dúvida, mas ele enxerga o exame. Ele enxerga ali a amostra, aí ele vai, se ele tiver um método semiautomático, o automático, ótimo, perfeito, mas se ele tiver um manual, ele vai seguir com o manual, né? E vai lá,
fazer com que essas bactérias se desenvolvam e cresçam. Aí ele chegou a qual resultado? Bom, eu vi de 3 garrafinhas de 4, cresceu aí um coco gram-positivo, um Staphylococcus epidermidis, né, que é da família dos gram-positivos, né, do coagulase negativa. O que o microbiologista precisa fazer? Ele precisa informar isso para o médico o mais rápido possível, né? Para quê? Para que o médico tome uma decisão e a gente tire rapidamente o paciente daquela situação e reverta o quadro e a infecção seja tratada e curada, né? Todo esse conjunto de ações que vai fazer com que tenha êxito, né, e o paciente seja beneficiado. Então, é a visão de cada um, né? Às vezes, essa visão conjunta, ela tem que ser falada, as pessoas têm que entender todo o processo como um todo, né? E que pode haver falhas, que pode haver algumas interpretações, e às vezes as pessoas, não é que elas fazem alguma coisa de errado, não, elas nem sabem, né? Elas nem sabem o que pode acontecer, na verdade, né? E aí, gente, é aqui, né? Por exemplo, vocês veem esse paciente, é um paciente normalmente de UTI, eles são assim, né? Tá todo furado aí, todo invadido, né? Como se fala na terminologia hospitalar. Então, ele tem catéter, ele tem tubo, aí a fisioterapeuta está fazendo uma aspiração nele, e é isso que a gente encontra, né? Para fazer a coleta da hemocultura. E você tem alguns vieses, por exemplo, a equipe de coleta, a equipe médica e de enfermagem, são vários turnos. Então, você tem lugares que é 12/36, tem lugares que é 3 plantão de 6. E o que acontece? Acontece que fraciona o trabalho, né? Você vai estar fazendo um trabalho, você é uma pessoa, você vai fazer com aquele seu conhecimento. Entra o colega, ele não vai fazer do mesmo jeito que você. Então, tem esses vieses, né? O treinamento tem que ser constante. Aí você tem a sua equipe lá formada, né? Uma equipe tem que ser grande, né? Para você dar conta aí das 24 horas. Aí um colaborador, uma pessoa pede demissão, coloca um outro lá, mas será que o treinamento foi feito? Será que ele sabe o que ele está fazendo? O acesso venoso, então, aquilo que eu falei para vocês, como tirar 40 ml de sangue, né, de uma pessoa que não tem acesso venoso? E você tem que coletar, os manuais falam que tem que ser dos membros periféricos, né? Difícil também. E a contaminação, que é o que mais acontece, lá nos Estados Unidos, eles calculam que 30% a 50% das culturas de gram-positivos, de estafilococcus coagulase negativa, sejam contaminantes. Então, é um índice muito grande. E são coisas que consegue evitar? A gente consegue, mas tem umas que não conseguem, é próprio do micro-organismo, né? As bactérias, os vírus, eles querem se reproduzir, eles são muito mais espertos que a gente, né? Eles só têm uma célula, né? E aí, o que acontece? O médico pode tratar, ele vai tratar aquele resultado, porque é aquela história da visão, ele está olhando para o paciente. Se ele viu lá que o resultado do exame é aquele, e ele está achando que o paciente está com uma infecção, ora, ele vai tratar, ele não vai querer saber se é contaminante ou não. E às vezes ele trata e não é a bactéria que está fazendo a infecção. É esse o maior problema da hemocultura, é esse. O médico tratar aquilo que não pode ser que não seja. Fala, Janaína. Eu ainda acrescento, né, que hoje a microbiologia passa por uma problemática das bactérias, né, que muitas que eram são consideradas colonizantes, não são mais. Então, assim, quando a gente fala de um Staphylococcus epidermidis, podendo ser uma contaminação, pode ser que não seja. E a gente, muitas das vezes, é muito interessante só trazer esses olhares, porque a gente, no laboratório, não consegue saber da clínica, né? Então, essa comunicação com esse médico, para saber se aquela clínica, de fato, né,
Porque, assim, o cuidado do laboratório, nesse momento do laboratório de microbiologia, é em relação a essa liberação desse micro-organismo com antibiograma. Sim. Se crescer um bacillus, se crescer estáfilo também, um pasteurite gram-positivo Corynebacterium, enfim, alguma coisa assim, que pode estar causando, né? Mas será que é o agente, né? Por conta dessa implicação toda de coleta? Então, assim, isso é muito interessante. Eu fiz essa chamada justamente para chamar a atenção do pessoal de ficar atento com isso, né? Tempo da coleta, tempo de envio desse material, tempo de uma série de coisas aí que a gente está vendo que interferem no resultado. E a gente, no laboratório, está atento. O que a gente libera, né? Se a gente libera um antibiograma, o médico, muitas das vezes, quando encontra bacilos ou algum outro micro-organismo que seja de contaminação, mas que não é estafilocoagulase negativa ou BGP curium, que já passei por essa experiência, se o senhor pode falar também, se o senhor já passou, o médico ligar e perguntar assim, esse micro-organismo é o quê? E aí tem funcionário que pergunta assim, mas ele não sabe? Sabe, mas quem sabe dizer para ele que é contaminante ou não somos nós. Mas aí qual a resposta que a gente dá nessa hora, né? O que eu informava para a pessoa que me perguntava assim, qual é a resposta? A gente vai dizer o que a gente encontrou, como é o exame. E ele avalia clinicamente, né? Porque a gente não tem como dizer, a gente vai falar, é um contaminante, mas olha, ele é considerado um micro-organismo contaminante. Mas ele pode não ser. O seu paciente está com clínica, né? Assim, porque hoje alguns micro-organismos são encontrados em uma cultura e que a gente não estava habituados a ver, né? Enfim, por conta dessa mudança, né? Aí só esse atento só, para chamar a atenção mesmo, porque isso é muito importante na hemocultura. Sim, é super importante, porque, por exemplo, se você pega na hemocultura e vê um gram negativo, ou um Staphylo aureus, né, que é um coagulase positivo, ok, ele não tem dúvida que deve ser mesmo uma infecção da corrente sanguínea. Agora, se é um possível contaminante, o que acontece com o raciocínio médico? O paciente tem os sinais e sintomas, ele está esperando que cresça alguma bactéria. Você passa para ele que tem uma bactéria lá, ele quer saber. Ele, puxa, me dá um antibiograma, porque eu preciso tratar. Fala, não, doutor, mas espera aí, não é bem assim, não é, né? Você tem que falar exatamente aquilo que você está na bancada habituado a falar. Olha, o senhor tem que avaliar, colocar na balança, né? E algumas pessoas podem estar assistindo e falar, não é possível isso. É possível sim, tá, gente? 2022. É possível. Grande hospital. Se você passa o GRAM, né, que faz a hemocultura positiva, positivou, né, acredito que 99% dos laboratórios fazem isso, né? Isso. Faz uma lâmina de GRAM, corou o GRAM e você fala para o médico, olha, é um GRAM positivo? Sim. Ou é um GRAM positivo e um negativo, pode ser, né? Ou é uma levedura, tá com cara de levedura. O que o doutor Paulo falou ali já começa. É excelente, porque ele fala assim, vou pegar um trator, vou pegar um antibiótico trator para matar tudo de uma vez só. E aí, tipo, 4, 5 dias. Se você tem automação, você consegue liberar isso em 3, 4 dias. Se tiver algum auditório, você consegue fazer mais rápido. Se você tiver manual, é 1 semana. Aí você fala assim, lembra aquele GRAM que eu te passei na segunda-feira passada? Passou 7 dias. Olha, era um Staphylo aureus. Aí o papel do médico é justamente isso. Peraí, mantenho, tiro, troco. O que eu faço? Sim. É o famoso escalonamento de terapia, né? Mas a informação do laboratório, eu concordo com a Jana, não tem como você falar assim, isso aqui é ou não é contaminante. Não. Quem tem todo o quadro do paciente, eu lembro que onde eu trabalhava antigamente, né, chegou para mim, né, eu era da área comercial, tipo assim, legal esse antibiograma, o que eu faço com ele? Chegou para mim. Eu trato o quê? Eu faço o que com isso? Eu falei assim, aonde nós estamos? Eu falei, desculpa, mas eu não sei qual é o teu paciente, eu não sei. O papel da automação é te liberar um laudo. Agora você tem que passar isso para alguém que está olhando o paciente, está internado, não está, é idoso, não é, tem alergia a carbapenem, tem alergia a penicilina ou não. A gente não sabe disso, né? Essa visão é muito... É o conjunto da obra, a informação do laboratório, né? Acho que o papel do laboratório hoje em dia, mais do que nunca, é você dar um resultado o mais rápido possível, né? Seja ele qual for, um GRAM ou uma identificação. E o hospital, o médico, é que vai tomar a decisão de fazer terapêutico ou não, o que ele vai fazer, né?
Mas é muito interessante, né, Marcos, isso que ele traz para a gente, doutor Paulo, de olhar essa visão, né? Eu vou pegar isso e olhar essa responsabilidade de cada profissional, mas que num todo é o mesmo, né? Que é o paciente, né? E a Patrícia colocou aqui, né? Muito a Patrícia interessante. Shimabukuro botou aqui uma pergunta pertinente aqui, que volta àquilo que a gente falou de contaminação. O doutor Paulo falou, 50% de contaminação. Você tem hospitais que conseguem, aqui no Brasil, né? Consegue, eu acompanhei isso perto da hemocultura, instalação de equipamento e tudo, você consegue cair isso para 4%, 5%. Mas é aquele negócio, se você faz uma coleta errada, né? Se a sepsia do local é errado, você vai ter um festival de coagulase negativa. Patrícia, e treinamento, obrigada, treinamento, com certeza, treinamento. Patrícia, obrigada pela pergunta. Doutor Paulo quer falar assim, sobre isso também. Oi, Patrícia, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Patrícia, assim, sim, fazer um checklist, né, de como coletar. O ideal seria, né, existe isso em grandes hospitais, o pessoal da enfermagem assumir as coletas, né? Como ele está tratando dos pacientes de UTI, a enfermagem da UTI a gente diz que é fechado, então os enfermeiros sabem coletar. Então é feito um treinamento, eles vão lá, eles já sabem que tem que ser do periférico. O que eu acredito que seja legal é o laboratório fazer um treinamento básico junto com a equipe de coleta do laboratório, que são as que mais sabem, são especialistas, né? E passar para a equipe de enfermagem quais os procedimentos corretos, de acordo com os guidelines, de acordo com o manual, para fazer essa coleta. Aí diminui bastante a contaminação. E existe também, já pegando um gancho aqui, no final vou deixar, já existe, ainda não chegou no Brasil, né? É inédito, alguns dispositivos que chegaram com resultados de baixar a taxa de contaminação para menos de 1%, mas é um dispositivo que ele retém, depois eu vou passar aqui o nome dele. É um dispositivo que retém a hora que você faz a coleta, ele tem um dispositivo que ele isola aqueles primeiros 15 ml de sangue, né? E aí ele alivia a contaminação. Muito interessante. Interessante. E aí, gente, deixa eu passar mais uma aqui. Aqui que o Marcos estava falando, né? O quão é importante o tempo, gente. O tempo. E do GRAM também. Eu tenho um slide mais para frente que vai falar do GRAM. É isso mesmo, é exatamente isso. Positivou a hemocultura no laboratório, faz um GRAM, você já vai direcionar. Se der o Marcos falou em levedura, se der uma levedura, melhor ainda, que o médico vai tirar tirar os antibióticos que ele está dando, dar um antifúngico, ele vai matar a charada ali e vai salvar o paciente. Então, aqui é um gráfico para vocês verem, a linha azul é a sobrevida do doente e as barras amarelo é o tempo em horas da admissão do antibiótico e o antibiótico correto. Então, para vocês verem como é inversamente proporcional, olha como é muito rápido, entendeu? Então, se você tem um método manual, você vai conseguir dar o resultado final para o médico em 48 horas, ou seja, 48 ou mais, né? Então, mais de 2 dias, e olha como desce a sobrevida do paciente. Agora, se você tem um GRAM ali na primeira hora de positividade, né, que vai demorar para positivar uma hemocultura, você vai aí umas 8, 10 horas no mínimo, né? Você avisa o médico lá com umas 12 horas, você já tem um tempo muito bom. Você vai lá e fala, olha, doutor, é um GRAM positivo. Pronto, ele escalona, tira aquele antibiótico para GRAM negativo, que também, Marcos, é um fator que deprecia o paciente, né? Ele vai pegar o rim do paciente, ele vai pegar os outros órgãos, além do custo, né? Tem tudo isso envolvido. Então, é aquela questão da qualidade, né? Tudo que é feito com qualidade e feito com eficiência é melhor para todos, né? Baixa custo, o paciente é beneficiado, o médico é assertivo. Então, essa ideia de conjunto que eu coloquei lá na frente, que é super importante, quem trabalha no hospital, a gente ter, né? Que é tudo, a gente tem que trabalhar realmente em equipe. É interessante pontuar, só para todo mundo que está aqui na live, que tudo que o doutor Paulo está falando, isso não é vinculado à hemocultura automatizada, é hemocultura.
Se você tem hemocultura manual, se você faz um frasquinho manual e você vai lá na estufa e vira ele de tempo em tempo, ou se você tem uma automação, né, você é um sortudo de ter uma automação, o preceito que o Dr. Paulo está falando, ele é o básico para você ter uma hemocultura que seja capaz de beneficiar o paciente, como o Dr. Paulo falou. A gente faz isso tudo aí, é para beneficiar uma pessoa, o paciente que está lá na internado. Né? Exatamente. Só isso, só para dar uma parte. Toda vez que a gente toca aqui no assunto, Dr. Paulo, de hemocultura, aí começa a ter um monte de perguntas. Mas tá falando só de automatizado. O automatizado é elite. Eu falei assim: não, isso aí que o Dr. Paulo está falando é para todo mundo. Não existe a elite da automação. É para o manual também. Não tem jeito, Janaína e Marcos. Como ele chamava, o Vécio também, na outra live que ele falou, o microbiologista não vai ficar sem a parte manual, jamais. Sim, com certeza. Toda automação que possa ter, o mal de TOF, como é que chama agora, baseado em DNA, né? Não vai substituir a sua plaquinha de agar-sangue ali, para você confirmar as coisas. E um GRAM aí, nesse caso, é super importante. Ler o Autobia é sempre interessante você rever o Autobia. Graças a Deus, a microbiologia vai precisar de nós, da nossa cabeça, né? E mais do que isso, das nossas decisões, né? É isso aí. Mostra como o microbiologista aqui é importantíssimo. Aqui, gente... então, aqui é o que pode causar a infecção da corrente sanguínea, né? Quais são os indutores? E a maioria não é febre de origem desconhecida. O paciente está com uma febre, vem apresentando uma queda no seu estado geral e não se sabe o que é, a maioria dos casos, 27%. E depois são os procedimentos invasivos, né? Que são esses procedimentos invasivos? Os catéteres, né? As pontas, que a gente chama ponta de agulha que entra dentro do paciente, ela é muito capaz de levar germe, porque a gente sabe que nós somos seres humanos, mas nós devemos ter mais bactérias, mais número de bactérias do que células, né? Então, a nossa pele, ela é toda cheia de bactéria. Aí você vai lá, pega uma agulha, passa na pele, introduz dentro do vaso, você vai levar bactéria lá para dentro do vaso, né? Então, é esse o risco que a gente corre, por isso que a antisepsia aqui é muito importante. E aí tem os outros, né? O trato geniturinário, o trato respiratório, que são as chamadas infecção da corrente sanguínea secundárias, né? Devido a outro foco. É só para saber como é importante, como os catéteres, eles induzem a formação da corrente sanguínea. Por isso que quem trabalha no serviço de controle de infecção hospitalar vai fazer a visita e quer, olha, doutor, tira o catéter, porque sabe que o catéter é um indutor de infecção, né? Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Doutor, tem uma pergunta aqui, posso ler? Pode, claro. A Railda perguntou: quais os fatores que influenciam diretamente os resultados de hemoculturas? Então, o primeiro fator que não tem a ver com o exame é a capacidade do médico de ele avaliar se aquele paciente realmente tem uma suspeita de infecção da corrente sanguínea, né? Às vezes, o paciente é difícil estar lá no meio e você não sabe, ele sabe que ele rebaixou, mas você não sabe se realmente é uma infecção da corrente sanguínea. Então, isso é o primeiro ponto, é super importante ser assertivo aí. Porque se você não for assertivo e vier um resultado, você pode ser induzido por esse resultado e tratar o paciente indevidamente. O segundo ponto, que é bem importante, é a coleta, né? Que mais de 80% da qualidade de qualquer exame, né? Mas principalmente aí no caso da microbiologia, a contaminação. Então, você tem que fazer um exame conforme os protocolos do fabricante do frasco, né? E atentar na asepsia, na hora que você vai limpar a pele do paciente. Eu vou mostrar aqui mais para frente, né? E também de você conseguir o resultado dessa hemocultura o mais rápido possível. E olha, gente, só um detalhe: a gente sabe que mesmo a pessoa tendo a infecção da corrente sanguínea, mesmo tendo bactéria dentro do sangue, às vezes não pega.
a sensibilidade do exame, ela tem a bactéria que entra no sangue, ela não é tão grande para você sensibilizar o meio de cultura. Então, às vezes, o paciente está com uma cultura positiva, com uma infecção da corrente sanguínea e não pega no resultado. Mas isso é uma porcentagem pequena, tá bom? Mas só para vocês saberem que é possível, sim. Aí sempre aquele questionamento, o exame, o paciente está muito crítico, não é possível que esteja negativo, mas sim, é possível que mesmo que tenha a infecção, não consiga recuperar a bactéria por vários motivos, tá? E aqui é a rotina da coleta, né? Propriamente dita. Então, a indicação clínica, que, como eu falei, depende do médico. E sempre, gente, quando se fala em hemocultura, voltando ao que o Marcos disse, não importa se semi-automatizada, se automatizada, se manual, sempre 2 frasquinhos, né? Por que 2 frascos? Porque a hora que você faz a coleta, se por acaso você coletar numa região e está contaminado, aquela bactéria que você pegou ali da pele vai contaminar uma punção. Já quando você faz 2 punções, por exemplo, você faz no braço direito e no braço esquerdo, é pouco provável que seja contaminação, né? Então, aí você, se crescer uma bactéria, você descarta a contaminação. Por isso que é, no mínimo, 2 pares ou 4 garrafas. Não existe você coletar hemocultura só 2 garrafas. Por quê? Porque se uma vier com um coagulase negativo ou um germe gram positivo, você não vai saber se é contaminante ou se é realmente uma infecção. Doutor Paulo, mas trazendo aqui um pouquinho da realidade, a gente sabe, né? Todo mundo tem acesso ao manual da Anvisa lá, onde está escrito, né? Que são, se eu não me engano, são 3 pares, sempre um frasco anaeróbio e o aeróbico, e a gente sabe, né? Vamos falar aqui, estamos no Brasil, né? Estamos na realidade, que até que a gente estava falando isso antes daqui da live, né, doutor Paulo? Então, serviço público, serviço privado, o público foca em uma coisa, o privado foca em outro, mas, tipo, eu não vou falar o tópico, porque eu sei lugares que fazem, né? Eu conheço hospitais que seguem o protocolo da Anvisa bem certinho. Mas e aí para a realidade? Tipo, tem lugar que não coleta anaeróbio, simplesmente não coleta anaeróbio, só aeróbio. Tem lugar que nunca fez 3 pares, faz 1 par e olhe lá, ou faz 2 quando tem um problema muito grave. O que o senhor teria para falar sobre essa realidade? Então, entre o que é o ideal e o que é feito no dia a dia. Deixa eu só acrescentar também, doutor Paulo, para a sua resposta, a questão da pediatria. Pediatria é um sim, ainda tem o frasco pediátrico, ainda tem isso. O pediátrico é realmente um caso à parte, porque a quantidade de sangue, né, que você vai precisar, que você vai usar ali, e as condições de você coletar, então realmente você precisa seguir alguns protocolos, se bem que na pediatria é um pouco diferente, né? Mas é mais rígido, sim, os protocolos. Agora, essa questão é uma questão simples, né? Você tem que, mesmo que você não colhe anaeróbico, eu não tenho anaeróbico, não tem problema, colhe 2 aeróbicos, né? A gente sabe que muitas bactérias, elas crescem sem aeróbias e crescem no meio de anaerobiose. Elas têm essa capacidade já. E também, se você substituir um frasco de anaeróbio por aeróbio, pode ser que você consiga replicar a bactéria, né? Agora, se você colher um frasquinho só, e se vier um contaminante, você vai passar para o médico, né? Um coagulase negativo, mas pode ser contaminante. Aí você corre o risco dele tratar o resultado e não tratar a doença. Não é aquela bactéria que esteja lá dentro fazendo o estrago da infecção, né? Então, no mínimo, são 4 garrafas, sejam elas 2 aeróbicas, 2 anaeróbicas, ou as 4 aeróbicas, e sempre de membros diferentes, sítios anatômicos diferentes. Pé direito, pé esquerdo, mão direita, mão esquerda, braço, femoral, acesso arterial, não interessa, mas você tem que evitar colher do mesmo lugar, porque se contaminou a punção ali, vai contaminar todas as garrafas, né? A punção é única, então você tem que fazer mais de uma punção, no mínimo 2, e no mínimo 4 garrafas.
Se você fizer um parzinho só e tiver a sorte de crescer ali um gram-negativo ou um Staphylococcus aureus, ok, deu certo. Agora, se não crescer nada, pode ser um falso negativo, né? Pode ser que não conseguiu recuperar a bactéria, ou se cresceu só em uma garrafa e ainda assim um possível contaminante, não serve para nada, porque se você passar isso para o médico, corre o risco de prejudicar em vez de ajudar. Por isso que é importante colher 4 garrafas sempre. Porque lembrar o médico, né, que no caso de uma garrafa ou 2 garrafas, que necessariamente aquele resultado negativo pode não ser negativo. Né? Tem essa também. E ele lembrar, teria que botar do laudo, Marcos. Possivelmente, muitas né? vezes colocam. Mas, assim, olha, esse conhecimento, né, do laboratório, né, que por isso que eu gostei muito daquele slide, de ver tudo, né, assim, é para ser passado, né, dessas decisões do hospital, né? E aí cabe a responsabilidade administrativa, ou sei lá, né, de todos juntos ali, de acompanharem, né, porque impacta diretamente no paciente. Então, Janaína, e tem outra coisa que é super importante. Alguns hospitais têm, mas todos deveriam ter, né? Isso não é difícil de fazer, é a tal da equipe multidisciplinar. Sim. Então, alguns médicos, alguns intensivistas, às vezes eles procuram pra caramba o infectologista, né? Sim. O infectologista tem que ser chamado aí nessa hora, o intensivista tem que bater um papo com o infecto, tem que bater um papo com o pessoal do serviço de controle de infecção, para poder receitar um antibiótico com mais clareza, né? Então, eu acho cada dia que passa é super importante essa união das equipes. Perdão. Eu acho que nos últimos anos, né, o microbiologista, a gente tem dito, né, que tem tido uma ascensão de reconhecimento, né, como profissional. Eu acho que a CCIH, cada vez mais, né, o laboratório de microbiologia, enfim, todo esse trabalho multidisciplinar tem sido cada vez mais valorizado por conta disso, né? Mas lembrando, né, aí eu faço um atento, que a valorização implica, às vezes, num custo, mas que é benefício para o paciente. Então, eu faço só um atento aí. Gente, pelo amor de Deus, hemocultura... Não, é porque, assim, agora vai meu desabafo. Hemocultura é para ser coletada e colocada no equipamento, se for automatizada. Se for manual, já é para ir para a estufa. Por conta disso tudo que a gente está conversando aqui, o impacto é direto. Esse tipo de resultado é vida, né, de paciente. A gente diminui aí, foi falado já aqui o número, né, que a gente diminui quando passa um resultado desse. Então, assim, a responsabilidade é de todos do hospital, de todos. Quem está na ponta recebendo o material e quem está decidindo quantos frascos vão comprar. Só Sim. Fica aí um atento. E aqui é a realidade, né? Aquele paciente de UTI, então, não sei se dá para ver muito bem, mas ele está todo invadido, cheio de catéter, cheio de coisa, o braço é demasiado. A hora que você, para quem não tem experiência com isso, quando às vezes você vai fazer uma coleta em UTI, o paciente está tão demasiado, quando você faz a punção com a agulha, vem um líquido do interstício, é um líquido que vem, você não consegue colher o sangue da pessoa. Então, são realidades que é comum, né? Principalmente em pacientes mais idosos, assim, hospitais mais geriátricos, você encontra muito disso. E aqui, para vocês verem a comparação com o workflow, né? O workflow está lá, bonitinho, como deve ser, ok. Mas, na hora que você vai fazer a coleta, a realidade é outra. Você tem que ali tomar algumas... Né? O que nós vamos fazer? Conversa com o médico. Doutor, não dá para ser do braço. Será que a gente pode colher do catéter? Avisa o médico, olha, doutor, isso aqui é do catéter. Se tiver alguma espécie contaminante, o senhor reveja, que pode ser que não seja a bactéria que está fazendo estrago. Então, quanto mais conversar e passar informações para aquele que vai medicar, para o médico, intensivista, clínico ou infectologista, é melhor. Então, o papel nosso na microbiologia, lá embaixo na bancada, é passar a mão no telefone e falar com o médico. Porque às vezes também não adianta falar com o enfermeiro, com o técnico, porque você não sabe se vai chegar até o médico.
Então, tenta falar com o médico. Mas o médico, ele está no plano, ele está no conforto, não dá para falar com ele. Dá um jeito, vai lá, deixa a bancada, mas fala com o médico. É aqui, gente, é o principal, tá? Isso é essencial. Antisepsia é uma das formas que nós, seres humanos, mortais do laboratório, da coleta, da enfermagem, conseguimos evitar a contaminação. Como? Álcool gel, álcool, né, o álcool suave é super simples. Pode ser clorexidina, melhor. Mas, geralmente, como é mais barato, como a gente está falando de público e privado, antisepsia 2 vezes, tá? Aqui, ó, é o processo correto. Então, tem pessoas que fazem no centro para fora, em espiral. E outras pessoas que vai para um lado. Só que você vai só para um lado, você não vai para um lado e volta, senão você traz de novo a sujidade, né? Você vai só para um lado, façam 2 vezes, espera secar o álcool, deixa ele secar bonitinho, que é uma condição que você sabe que ele fez efeito. Fez 2 vezes, aí você não toca mais e funciona. Aí você vai evitar o quê? Que aquela bactéria que está lá contaminante, os gram-positivos, corine, qualquer coisa que esteja na pele do paciente, vá para dentro do frasco. Porque o raciocínio é o seguinte, aquele frasco, aquele caldinho que tem ali é comidinha da bactéria, é apetitoso para a bactéria. Qualquer bactéria que cair ali vai crescer. Né? Se você botar contaminante lá, você vai crescer o contaminante. Ah, cresceu, beleza, cresceu. Só que é contaminante, né? Como é que você vai saber se foi da agulha que está contaminada ou se é realmente dentro do paciente, do sangue do paciente, né? E aqui é os kits, aqui no caso é uma automação, né? Os kits, né, que você realiza com a seringa de 20 ml e tá aí a minha xicrinha de café, né, de sangue. Vocês têm ideia de quanto sangue que tem que tirar do paciente que já está lá, um monte de comorbidade, que já está há algum tempo. Às vezes não, às vezes o paciente é rígido, tem acesso, sem problema. E aí, vocês, quando colher dessas garrafas que tem anaeróbico, quando você puxar a seringa e o scalp, você põe primeiro no anaeróbico. Por quê? Porque o sistema ali está fechado, não tem ar, né? Se você puxa o sangue, desde a ponta da agulha não tem ar nenhum. A hora que você coloca no anaeróbico, você não vai colocar ar e contaminar ali. E depois, na verdinha, você coloca mais 10 ml, né? Essa é a técnica correta, com scalp e seringa, porque o paciente é de difícil acesso. Agora, se for de paciente de acesso bom, aí pode usar o vácuo também, sem problema nenhum. Identificar os frascos, super importante, né? É a meta número 1 de qualquer serviço, né? De laboratório, do hospital. Identificar corretamente, data da coleta, hora da coleta, local da função, super importante, porque no laudo vai sair, olha, cresceu um Staphylococcus aureus no membro superior direito e no membro superior esquerdo. O médico já vai lá e manda o antibiótico correto, né? E o nome de quem realizou a coleta, para qualquer dúvida. Aqui tem a garrafa no serviço mesmo, para vocês terem uma ideia. E também, nesse caso da automação, não coloca a etiqueta no código de barras, né? Porque ele vai para dentro da máquina e automaticamente a máquina vai fazer a leitura. E aqui, o Marcos falou também da importância de quantos frascos coletar. Quantos? Então, olha lá, se você coletar um parzinho, você vai conseguir, mesmo que tenha a infecção da corrente sanguínea, que tenha a bactéria viável no sangue, você consegue recuperar 73%. Se você colher 4 garrafas, 2 pares, 90%, 89%. E no caso que é muito difícil, só em, em infecção do pericárdio, né? Infecção da membrana do coração, pericardite, e outras afecções, você colhe 3 pares ou 6 garrafas, 60 ml. E aí sim você recupera quase 98%. Aqui no Brasil é difícil colher 6 pares, bem difícil. O máximo é 4 garrafas ou 2 pares. O volume também, gente, eles são aferidos tanto, repetindo, manual, semiautomático ou automação, sempre tem um volume meio e sangue. Por quê? Aquela comida, aqueles nutrientes para as bactérias que tem lá no meio,
eles são feitos para que uma quantidade de sangue consiga mandar bactérias lá para dentro. Então, não adianta você coletar 5 ml se é 10 ml. Pode ser que tenha infecção e a bactéria não esteja dentro do frasco. Então, o volume é muito importante. É 10 ml? Tem que ter 10 ml. Ah, mas o paciente não deu 10 ml. Doutor, o paciente não deu 10 ml. Posso colher 2 ml? Não, não pode. Mas o que eu vou fazer? Olha, chama o enfermeiro, tenta colher do acesso arterial, né? Porque o volume é importantíssimo nesses casos. E se o paciente tiver em uso de antibiótico? Bom, aí é uma questão assim, nos métodos automatizados, a gente sabe que tem uma substância que é antimicrobiana. E nos métodos semi-automatizados ou manuais, você vai lá, precisa colher, não tem jeito, vai ter que colher, o paciente está com antibiótico. Você vai lá, antes dos 15 minutos da próxima dose, 10 minutos, você colhe. Por quê? Vocês vão lembrar da curva de crescimento das bactérias, né? A bactéria está lá, por que o antibiótico tem que ser de 8 em 8, 6 em 6, 12 em 12? Justamente para fazer matar as bactérias. Então, você vai lá, a próxima dose é daqui 15 minutos, as bactérias estão crescendo, né? Elas estão lá se replicando. Então, vai ter bactéria, aí você colhe e consegue isolar às vezes. Às vezes não, mas às vezes você consegue isolar. Então, aí depois que você dá o antibiótico, elas começam a descer novamente, né? Elas vão morrendo. O transporte, Janaína também falou, super importante, super sério. A gente sabe de lugares aí, né, das grandes redes que tem dentro do hospital, não tem laboratório de microbiologia. Gente, o ideal é todo hospital ter um laboratório de microbiologia. Isso é o ideal, porque tem que ser feito lá mesmo. Você transportar materiais de microbiologia, qualquer um que seja, é super complicado. A gente não sabe, é difícil de você controlar, né, esse transporte. Por mais que você controle, sempre tem um viés. Então, cuidado no transporte, porque você pode matar a bactéria ou contaminar, né? Pode ser as duas coisas também. E aqui, só um outro atento, desculpa, mexe comigo esse assunto. A temperatura, né, doutor Paulo, para os micro-organismos, de como transportar, né? Exatamente. Lembrar disso também, né? Não se refrigera a hemocultura, né? Temperatura é super importante, por quê? Porque as bactérias, elas têm a temperatura certa, né? Se você vai colocar uma bactéria que vive em condições normais de temperatura, numa temperatura muito baixa, você vai inibir, ela morre. Então, você faz um ataque físico para ela, e ela estava lá bonitinha, e você acabou matando por causa do transporte, super importante. E aqui também é aquele exame que a gente não vai se livrar, né? Para vocês lembrarem que a gente, os contaminantes são Staphylococcus coagulase negativa, tem mais ou menos umas 32 espécies, né? Tem epidermídeo, o hominem, mais muitas espécies, e se diferencia por um teste bioquímico, né? Que é justamente a coagulase. Os positivos, que é de maior importância, que é o Staphylo aureus, e os negativos. A carinha deles, as colônias lá no agar-sangue, e cresceu, gente, positivou, manda um gram, mas converse com o médico, avisa o médico, doutor, é um gram negativo. Puxa, você não sabe a alegria que ele vai receber essa notícia, porque ele vai escalonar, vai tirar a vancomicina ou a teicoplamina, que são muito agressivos, e o paciente, depois de 2, 3, 4 horas, começa a reverter, né? Isso que é legal, que a gente às vezes não consegue ver, né, Janaína? Na bancada, você vê o quanto a sua informação foi importante para aquele paciente sobreviver, para aquele que a gente chama sair de alta, né? Que é o objetivo dos pacientes no hospital é sair de alta, né? A gente faz tudo para isso, né? E aí um examinho comum lá da técnica de Gram, que é muitos anos atrás, ele é super importante aí para nós, para o médico e para o paciente. Sim, e lembrar, né, assim, desculpa ficar fazendo complementação, né, mas como eu falei, mexe comigo esse assunto, desculpa ficar fazendo, a questão do valor de pânico, né, doutor? Eu vou fazer um relato aqui rápido para vocês. A gente teve um paciente que eu trabalhei num laboratório, e teve um paciente que teve um óbito, né,
e por questões, alguma questão, não sei dizer, porque como eu falei, eu sou do laboratório, não tinha cargo, enfim, também não veio ao caso, mas só para vocês terem a noção da importância do valor de pânico. Foi pedido a verificação de qual foi o momento avisado esse valor de pânico. O paciente veio a óbito, era um fungo filamentoso, tá? Então foi feita toda uma checagem anterior desse paciente, da evolução desse paciente até a morte, né, vamos dizer assim. E uma das coisas que foi buscado foi a documentação desse valor de pânico. Então, assim, se estava ali, que horas que foi anotado, para bater com a hora do resultado, para bater com a hora provavelmente, do diagnóstico, né, da terapia, enfim. Então, assim, a gente precisa se atentar que existem, né, os protocolos de exigência e tudo mais, mas a importância disso no impacto da vida, né, Sim. do paciente, né, e a hemocultura é um valor de pânico. Sim, é um valor de pânico, com certeza, Janaína, e é super importante que você falou, essa rastreabilidade do processo aí, ela tem alguns motivos, né? Depois, quando acontece um óbito, aí as coisas começam a mudar, mas a gente tem que lembrar que não é legal a gente fazer isso com motivo punitivo, não de punir, mas de aprender aonde foi a falha, para a gente tentar. Todo mundo vai falhar, né? A gente é uma cadeia de processo que vai falhar. O importante é o administrador que está lá em cima, ele não entrar com essa política de punição. Por quê? Porque senão ninguém vai falar a verdade. Vai todo mundo esconder as coisas. Não, a gente tem que aprender puxa, foi um insucesso, uma infelicidade, mas os próximos não vão ser, vai estar todo mundo sabendo o que fazer, né? Foi feito corretamente, tá? Estava tudo ok, tinha sido avisado, eu só mesmo estou chamando a atenção, porque às vezes o pessoal que entra agora no laboratório de microbiologia, né, que chega, tarará, às vezes não entende, porque assim, eu sempre pedia, gente, tem que anotar tudo, gente, tem que registrar tudo, o horário, tudo, isso é muito importante, coletou a hemocultura, o horário que coletou, tarará, o registro é muito importante, mas também porque ele tem impacto em resultado, né? Na microbiologia. Você tem ali muita coisa envolvida ali para dar aquele diagnóstico, né? Então, assim, por isso que eu chamei a atenção para essa questão, mas não... Lembrando que quem tem automação, né, nas duas marcas, hoje já tem 4 marcas no Brasil, né? 2 chinesas, uma americana e uma francesa. Das chinesas eu não conheço, mas pelo menos a americana e a francesa, quem tem automação, você tem rastreabilidade de tudo. Tudo. Bacana, né? Positivou bacana. A garrafa 2h30 da manhã, Isso. Não adianta você querer mexer no computador, vai ficar gravado que 2h30 da manhã a garrafa positivou. Se não deu isso sequência... não foi à toa, né, Marcos? Já é feito para isso, né? Todo o sistema dessas duas empresas, eles têm esse protocolo de que eu tenho que saber, desde o início que ela... É óbvio, né? Desde o início que se foi colocado dentro desse sistema, né? Quanto tempo... Você gera o gráfico, você gera o gráfico de log, você gera o gráfico estacionário, você vê tudo isso exatamente a hora que positivou, porque você vai combinar isso com a tua metodologia de identificação. Hoje tem gente que usa Vita, que usa Walkaway, que usa Phoenix, ou que usa o Malditoff. Você já tem protocolos que pegam direto da garrafa positiva e jogam no Malditoff, né? Então, a doutora Goretti foi uma das primeiras que fez o protocolo direto disso, doutor Jorge. Então, você já tem protocolos que abreviam até, tipo, eu não tenho que esperar 18 horas no Vita, que eu coloco no Malditoff. Quem tem o Malditoff vai poder fazer isso, seja da Bruker ou da BME. Mas você já tem positividade. E você ainda tem biomol, né? Você ainda tem o Film Array que trabalha direto com a positividade da garrafa e se joga no Film Array direto. Então, quer dizer, você tem outras metodologias que conseguem abreviar. Óbvio, não é digamos assim, do alcance de todo mundo no Brasil. Não é, infelizmente não é. Mas você tem como fazer isso e o que eu queria pontuar existe rastreabilidade. Inclusive, nos equipamentos de hemocultura mais novos, tanto o americano quanto o francês, eles têm já, como você colocar no sistema, se eu coletei 3 ml e era para colocar 10, ele vai te dizer. Por quê? Porque lá na rastreabilidade do sistema,
Se deu a hemocultura negativa, você tem como entrar e falar assim, mas peraí, mas a garrafa não tem 10 ml, não veio 10 ml de sangue, veio 2,5, mas está tudo errado. Ou seja, porque como o doutor Paulo falou, o enfermeiro falou assim, não tinha como coletar mais de 2,5. E ele resolveu fazer hemocultura, existe a chance lá no final de dar, depois de 3 dias, hemocultura negativa. Mas você tem rastreabilidade. Só para dar um... Isso, e aí aproveitando, e pode ser feita a rastreabilidade numa planilha, né? Quem não tem o manual, faz uma planilhinha, que hora que você passou para o médico. Super importante você, o nome do médico com quem você conversou, que horas você conversou, você se fica respaldado, né? Quanto ao protocolo e quanto a alguma ação que queiram fazer, né? É isso importante. E aqui a interpretação, que é o mais importante, né? Aí tem os critérios para saber se o que é contaminante ou não, quem é da bancada sabe, né? A tal de cresceu 4 garrafas, cresceu 3 coagulase negativa, opa, então é uma infecção. Não, 4 garrafas cresceu 1, opa, contaminante. E aí até de não informar para o médico, né? Não informar quando é contaminante para o médico, ele não tem o que fazer, ele não pode tratar um contaminante, né? Mas aí é uma questão que depende muito da instituição, de como você vai pontuar isso, né? E aqui o médico ele tem bastante dúvida, né? Ele quer a comunicação da gente, ele espera a comunicação da gente para poder tomar uma ação efetiva, né? Então, essa parte não é exagero, não. Converse direto com o médico. Qualquer resultado que você achar na bancada, vai lá falar com o médico, ele vai ficar felizão. Lógico, se você falar que tem uma infecção que ele não está querendo, ele vai ficar meio bravo, mas fazer o quê? A realidade. Né? E aqui, ó, que eu tinha falado no começo, é um dispositivo que veio lá da América do Norte, ainda não chegou no Brasil. Que legal isso. Ele tem um dispositivo ali na ponta, que é uma trava. A hora que você faz a coleta, pode ser de vácuo, pode ser seringa, pode ser de qualquer tipo de conjunto aí para você tirar o sangue do paciente. Ele separa, tem um compartimentozinho ali, que ele separa os primeiros, acho que 15 ou 10, 1,5 ou 2 ml de sangue que vem contaminado. Aí ele trava, ele tem uma outra trava por pressão negativa e o sangue entra na garrafa. Eles reduziram isso, gente, nos trabalhos. Aí eu perguntei, que eu conversei diretamente com a assessora lá americana, né? Falei, se tem algum trabalho sobre isso? Ela me mandou uma lista enorme de trabalhos, de revistas bem fortes, que é menos de 1% de contaminação. Né? Aqui, aí eu deixo aqui, ó, eu deixo uma dica, gente, não precisa ter disso aí, desse dispositivo. A gente pega, tira uma seringuinha lá de 5 ml, tira 3 ml, né? Separa e colhe o resto. Será que não vai funcionar? Não sei, é para a gente pensar aí um método nacional brasileiro. Não chegou ainda no Brasil, doutor Paulo, esse método, não? Não, ainda não. Eu falei com ela... Eu estou vendo aqui qual é a marca aqui, estou conseguindo ver. Daqui a pouco eles chegam aí no Brasil. Daqui a pouco vai chegar, mas revolucionou, inclusive no último guideline do CDC, dos órgãos principais lá americanos, eles citam esse dispositivo aí. É bem interessante. E é isso, né? Na área de saúde, como qualquer área, a gente vai tendo... A tecnologia vai ajudando bastante também, né? E aqui era o videozinho que não entrou, mas se vocês quiserem ver, tem na internet, vocês vão ver, é muito interessante. E é isso, aqui é o final, tem aqui meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida, né? A minha preocupação é sempre o paciente, sempre a saúde pública, sempre estar agregando aí junto com vocês, com todos. Né? Muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade, satisfação em participar desse... Né, como disse a esposa do Elvésio, é leve aqui, parece que a gente está conversando no sofá, não tem clima. Ela fez a propaganda Obrigada. Boa da live. Exatamente isso. É muito gratificante você trocar ideias assim. Ela vai vir aqui conversar com a gente em 2023. Vamos assistir, prestigiar.
Júlia, temos perguntas, mas... Eu acho que não. Acho que foram só aquelas mesmo. Gente, a gente vai falar aqui, conversar um pouquinho, enquanto isso vocês podem desinibam, né? Manda pergunta para a gente, né? Podem aí encaminhar alguma pergunta para a gente, mas a gente já está partindo para o final. Doutor Paulo, muitíssimo obrigada por essa palestra, né? Como eu disse lá anteriormente, né? Sempre vem um olhar diferente, sempre vem algo novo, sempre vem nos mesmos assuntos, né? Então, assim, isso enriquece muito para a gente, o conhecimento é fonte inesgotável e, assim, o olhar de cada um dentro da profissão, dentro do trabalho, a experiência do dia a dia, assim, é sem igual. E uma das coisas que o senhor me chamou muita atenção é que o paciente é o ser mais importante de uma unidade de saúde. Todos nós sabemos, mas a gente tem sempre que falar. Sempre. Porque lembrar disso, né? Eu sou uma pessoa encantadora pela minha profissão e passo a ser uma característica romântica da saúde, só que não. Eu sei dos problemas de custo, eu sei dos problemas que envolvem toda uma situação hospitalar, toda uma situação de um laboratório, enfim. Mas a gente tem que botar o paciente na nossa frente. Então, você passa a não valorizar tanto algumas questões, né, de lucro, que esse nome é muito favorável. Com certeza. Quando a gente está ali fazendo, né, quando a gente entra no CTI e olha aquele paciente que vai coletar, e quem está fazendo a conta não vê, porque ele está na questão econômica, ele está na questão de uma pizza, né, ali de lucro, de porcentagem. Então, assim, eu tenho tantos exames para um funcionário, ele dá conta. Não, ele não dá conta. Como é que é feito esse exame? A microbiologia é feita diferencialmente, você leva um tempo para fazer. Né? Como é que é feita uma hematologia, onde você tem que ler uma lâmina? É diferente, você põe no aparelho, lá dá o... Mas é diferente. Eu aprendi então, assim, manualmente, tá? Eu li na câmera de Você Newbauer. lia? Eu li na câmera de Eita! Newbauer. Tá? Ó, tem gente aqui que nem sabe o que é a câmera de Newbauer, acredito eu. É um vidrinho. Mas é aquilo que o doutor Paulo falou. Sabe apertar botão? Agora sabe fazer clássico também. Bioquímica clássica, diluição, fotômetro de chama. Sabe como é que funciona o fotômetro de chama? Sim, então. Mas sabe, Marcos, assim, a ideia hoje do conceito de saúde é cada vez você automatizar e aí você tem a ideia de que aquilo vai ser lucrativo, né? Isso é um pensamento capitalista, enfim, que a gente tem vivido, né? Só que o doutor Paulo traz para a gente uma coisa que eu gosto muito, que é isso. É quem está ali no dia a dia, né? E que a gente fala assim... Caramba, mas eu preciso repetir, porque a gente está falando de quando a gente pensa, eu trabalhei por felicidade em laboratórios ricos, tá? Então, onde eu não precisava contar as coisas para trabalhar. Mas tem pessoas que contam, entendeu? As coisas para trabalhar, né? Então, como é que você conta, né? Como é que você conta para fazer um isolamento que eu não posso usar uma outra placa? Eu tenho que acertar o isolamento na primeira, porque senão eu não posso usar outra placa. A gente não sabe, o Brasil é imenso, né? Existem questões variadas aí de custo. Mas, gente, aí eu volto a falar, o paciente está na frente. Então, assim, eu queria muito deixar essa mensagem nessa live de hoje, que eu destaco, assim, pela palestra do Dr. Paulo. Muito obrigada por o senhor trazer essa valorização do profissional e do paciente para a gente. De um exame que é, assim, de extrema importância clínica. Sua filha está querendo participar. Ele tá eu tenho uma convidada. Ela está fazendo protesto, gente. Uma pergunta. Isso, uma pergunta, isso. Ela está fazendo protesto, que eu só penso em microbiologia, entendeu? Ô, Janaína, é isso mesmo, paciente no centro das atenções, mesmo porque eu costumo dizer o seguinte, eu já fui paciente de UTI, né? Ou o nosso filho, nossa mãe, nosso pai, vai ser um dia... Aí é que entra. Aí quando aqueles caras, né, que dirigem o hospital, um filho, um pai, uma mãe, um sobrinho, alguém está na UTI, muda tudo a concepção que o cara enxerga. Muda tudo. Eu já vi mudar. Muda tudo. Eu posso falar de cadeirinha que eu já vi mudar.
Ou ele liga correndo, né? Ou ele liga correndo lá para o colega dele para olhar de perto, né? Exatamente. Eu já fiz algumas apresentações até para convênio e tudo, e tipo, Marcos, legal, bacana, mas é muito caro. Não, é muito caro. Aí eu faço um questionamento final assim, mas e se for a sua mãe que está lá na UTI? Aí não muda, né? Não, a gente já teve isso no passado, onde eu trabalhei, tipo, a metodologia ela é só para caso especial. Aí aconteceu de um parente da pessoa ser internada, e ligaram para onde eu trabalhava e falaram assim, sabe aquela metodologia? Aquela, que é cara pra caramba, que dá o resultado em 1 hora? Eu quero ela. Agora quer. É assim mesmo. Então, a vida é assim. Mas acho que o papel da gente, né, Jana, é estar aqui trazendo informação. É isso aí. Né? É trazer profissionais assim como o Dr. Paulo, que eu adorei conhecer o senhor, adorei a palestra, foi leve. Né? Acho que a Júlia, que não é da área, também já conhece um pouquinho mais de hemocultura. Todo mundo que está aqui, todo mundo que fez pergunta. Acho que o nosso papel é esse. O nosso papel é trazer informação. Cada vez que você traz informação, é uma coisa nova. Não poderia deixar de comentar aqui um dos trabalhos que o Dr. Paulo colocou ali na tela, a da doutora Maria Rita, porque quando você fala em hemocultura, a gente tem que lembrar da doutora Maria Rita, fica até emocionado, mas é isso. Deixou a sua contribuição com a gente, né? Assim como as pessoas que trabalham seriamente em microbiologia ou em qualquer outra profissão, né? A contribuição de conhecimento tem um valor incrível que impacta, de novo, que eu vou falar no paciente. Muitíssimo obrigado, doutor Paulo. Muitíssimo obrigado. Estamos aí com a saúde pública em primeiro lugar. Eu quero agradecer vocês demais esse espaço. Espero estar aqui mais vezes, ver mais profissionais. E qualquer profissional, ele pode estar aí para contar a experiência dele, né? Isso enriquece para todo mundo, né? O senhor está convidado de novo já, tá? Em 2023 a gente marca uma presença fora do jogo aí, do preferência do senhor. Do Palmeiras. Do Palmeiras aí, ó. A gente promete que não coloca numa quarta-feira, que é jogo do Palmeiras, do Campeonato Brasileiro. Então, já vai ter. Eu queria agradecer. Tem pergunta, Júlia? Não, só elogio só. Só elogio, fã-clube total também, Marco Vinícius. Júlia, fã-clube. Obrigada a vocês todos que estão participando aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Tá? Se vocês quiserem encaminhar depois alguma pergunta, alguma coisa, a gente passa para o doutor Paulo. Se ele não puder responder, a gente sabendo responder, a gente fala, mas ele deixou os contatos, vocês podem fazer o contato diretamente. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui no 17º Conversando no Micromeio. Nós tivemos profissionais incríveis, como o doutor Daniel, a doutora Ana Leia, a doutora Elvésio, a doutora Ingrid e o doutor Paulo, agora finalizando esse 17º Conversando no Micromeio. E agradecer a todos e dizer para vocês que todas as lives ficam gravadas, né, no YouTube, né, Júlia, e compartilhem o conhecimento, tá bom? Amanhã a gente tem a live da doutora Débora Otero, junto com a doutora Terimar. A gente vai conversar retrospectivas e perspectivas da microbiologia, finalizando, na verdade, o evento do Micromeio em 2022, tá? Hoje a gente está finalizando o 17º Conversando no Micromeio, o doutor Paulo que está fechando com chave de ouro. E amanhã a gente tem essa live inédita para a gente conversar. Participem, entrem na live para comentar, para fazer seus comentários. Na próxima semana da gente falando. Isso. Então, assim, participem, tá bom? Então, todos os convidados que estão aqui estão convidados aí para participar da live de amanhã também. Muito obrigada, boa noite a todos. A gente faz uma dinâmica, doutor Paulo. Júlia fala, Marcos Vinícius, depois o senhor fica com o canal para passar uma mensagem, qual a mensagem que o senhor quiser. Em relação à profissão, ao senhor, enfim, o que o senhor quiser deixar de mensagem aí pra gente, tá bom? Júlia? Oi. Eu quero primeiro quero agradecer a todos que participaram com a gente, mandando mensagens nessa semana, perguntas, e lembrar a todos que quem quiser certificado de participação, só mandar pra gente pela DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha para vocês. Isso em até 1 hora após o término da live. Eu quero agradecer de novo e desejar a todos uma ótima noite. Obrigada, Júlia. Bom, doutor Paulo. Marcos Vinícius. Agradeço
Foi muito interessante, muito interessante. O senhor tem muito conhecimento, acho que, como a Jana falou, a gente pode trabalhar em uma próxima live com o senhor, a experiência do senhor é fantástica, e o papo que o senhor faz é bem leve, não é uma coisa que chama a atenção. A gente agradece de coração o seu tempo de estar aqui, essa 1h30 que a gente está conversando aqui no Micromeio. Júlia, obrigado. Janaína, obrigado a todo mundo. Obrigada, Marcos. Amanhã tem mais. Doutor Paulo, o senhor fecha. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Júlia, Marcos, Janaína, prazer estar aqui. É muito leve falar de novo, é um espaço bem legal, bem diferente do que a gente está acostumado a ver. E eu fecho falando o seguinte, gente, é saúde pública, né? Saúde pública, a gente tem o nosso conhecimento e é legal passar para todos, né? Sem preço, sem custo, sem nada. O conhecimento é uma coisa que ele deve passar para as pessoas, um ato de amor, né? Amor aos pacientes, às pessoas, né? Eu penso assim, primeiro o paciente, depois o custo. Eu penso assim. Boa noite para vocês. Boa noite. Tudo de bom, boa noite para vocês. Boa noite para vocês que estão assistindo a gente, que ter ficado aqui com a gente esse tempo todo. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.